Oi, pessoal! Dando continuidade no que eu falei no vídeo de introdução e de apresentação sobre a mão do Arc, vamos iniciar aqui a sequência de testemunhos sobre a vida de um arquiteto. E para começar, quem vai falar sou eu mesma. Vamos lá! Eu, antes de entrar na faculdade, quando eu devia decidir minha carreira, eu pensei, bom, eu gosto de matemática, eu gosto de desenhar, eu gosto de me relacionar com as pessoas e adoro a ideia de entrevistar alguém para descobrir as necessidades dela e transformar aquilo num espaço físico, e eu adoro viajar. Juntei todas essas peças e formei o quebra-cabeça, arquitetura e urbanismo. Passei na faculdade e comecei o curso. De início eu me senti um pouquinho assim, porque tinha muita gente que já tinha feito curso técnico em edificações, já tinha uma boa noção de desenho ou mesmo que tinha um lado artístico muito forte, fazer aqueles desenhos maravilhosos. E eu não sentia que eu era tão artística assim. Eu tinha meu gosto pelo desenho e tal, mas não era assim naturalmente tão artística. Mas aos poucos eu fui superando isso e aprendendo a identificar as minhas potencialidades, que eu me dava bem com a área técnica, que eu me dava bem com técnicas construtivas, com a racionalização, né, dos espaços, pensar no espaço, dimensionamento de espaços, organizações e tal. E aprendi a me conformar, né, enfim, e a explorar, não me conformar, mas a explorar as minhas potencialidades mesmo. E fui tentando melhorar, vendo como é que os colegas super artistas faziam, tentava aprender um pouquinho e sim, melhorei também esse meu lado. Bom, o começo da faculdade foi muito cheio de trabalhos, de provas. A gente tinha aula das 7h e pouco da manhã até 3h30 da tarde, por aí. Então, não tinha muito tempo para fazer estágio. E eu preferia também me dedicar. Uma dica até que eu daria para quem está fazendo o curso, se tiver muitos trabalhos e provas, como tinha no meu caso, tentem se organizar. Assim que o professor der um trabalho, já tente iniciar o mais rápido possível, enquanto você tem tempo, porque a gente tem a tendência de deixar, né? Mas não, comece a fazer logo, adiante o trabalho o máximo que você puder. Quando chegar mais adiante, vai encavalar um monte e você vai ficar desesperado e passar noites em claros e ficar um caquinho sem necessidade. Só organizar seu tempo que dá muito certo. Aí, quando eu consegui organizar melhor o meu tempo e a carga horária diminuiu, ficou só até meio de 1 hora, enfim, eu resolvi fazer estágio. Fui indicada, na verdade, para um professor me indicou para o outro, para auxiliá-lo num trabalho bastante técnico, bem de engenharia, de concreto e tal. Depois disso, eu resolvi trabalhar numa empresa grande. Eu queria muito saber como é que era a dinâmica de trabalho numa empresa grande. Para isso, eu pedi ajuda para o meu pai, pedi uma lista, porque ele era engenheiro. E eu não me sentia confortável com a ideia dele ter que me colocar dentro de alguma empresa. Eu usei a ajuda dele para identificar quais, na opinião dele, eram as maiores empresas de engenharia do Brasil. Eu peguei as maiores e as primeiras da lista e saí procurando o e-mail dos diretores, não do RH, dos diretores na internet. E aí, obviamente, escrevi um e-mail muito bem escrito, que, pelo amor de Deus, né, hoje em dia qualquer profissional tem que saber escrever português direito, você leia, tente melhorar, porque na minha carreira profissional era trágico quando eu recebia e-mails de pessoas que escreviam com a conjugação ruim, ou pontuação péssima, ou erros de gramática grosseiros. Então, um outro conselho, por favor, escrevam um português bonitinho. Saibam ser educados, formais e objetivos, sem escrever coisas enormes também, romances. Tem que ser bem direto, né? Escrevi e-mail para vários diretores, para esses principais, aliás, né? E um deles me respondeu, me chamou imediatamente para a entrevista. Fui lá, conversei com ele, foi com a minha cara, comecei a trabalhar no ato. E tive a minha experiência de trabalhar em empresa grande. Não era exatamente na área da arquitetura, trabalhava numa área também bem de engenharia, em escritório e tal, parte de projeto, de uma área mais burocrática, né, de listagem de materiais e tudo e tal. Mas foi uma super experiência. Acabei saindo para terminar o curso de arquitetura, me formei e
nesse ínterim, né, nesse do meio final do curso de arquitetura, eu vi alguns colegas indo fazer estágios no exterior. Eu tinha uma vontade tão grande de ir para a Europa, especialmente para a Itália, porque eu tinha a cidadania da Itália, descendência italiana. Eu queria muito conhecer de onde tinham vindo os meus antepassados e tal. Mas eu olhava aqueles colegas que iam e eu pensava, por que eu não posso ir, né? Por que não acontece comigo? Por que eu não mereço ir? E a gente às vezes se joga para baixo, né? Se desmerece, ou é mais fácil, é mais cômodo talvez, pensar que tem algum motivo, alguma coisa aí fora que faz com que a gente não consiga alcançar o que a gente quer, quando na verdade depende da gente mesmo. Eu resolvi mudar o meu pensamento. Não tinha ainda a história do segredo. Foi logo em seguida que apareceu a história do segredo, né? De você pensar positivo e tal, e pensar com amor nas coisas, e vibrar positivo e tudo mais. E eu mudei meu pensamento. Falei, não, só não aconteceu comigo porque não é o momento certo. Porque justamente eu era super caxias, assim. Então até eu acharia desconfortável ter que trancar a faculdade para ir fazer um estágio, voltar e terminar a faculdade. Eu ia perder a turma, o andamento dos trabalhos, talvez ia voltar muito deslumbrado, ia ter muita cabeça. Então eu falei, não, eu vou, só que não chegou o meu momento, eu vou quando eu me formar. Eu enfiei isso na minha cabeça. E aí, assim que eu me formei, uma tia minha me mandou uma notícia de que o governo da região de onde vinha a minha cidadania, justamente a minha cidadania, estava abrindo oportunidade de estágio para recém-formados. Estágio de 2 meses. E tinha arquitetura numa das profissões, né, listadas ali, das opções. Eu não sabia falar italiano. Então, o que eu fiz? Eu sabia que tinha 1 ou 2 vezes por ano eles lançavam esse programa. Então, eu comecei a estudar italiano. Fui fazer um intensivo, porque eu sabia que em setembro, isso era no começo do ano, em setembro ia ter um novo concurso. Então, se eu fizesse um curso intensivo e me preparasse rapidamente, eu ia poder conseguir me inscrever naquele programa de estágio. E assim eu fiz. E assim me aceitaram. Eu fiquei 2 meses na Itália, me apaixonei muito, 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 muito. Gostei muito de viver um pouco do lugar de onde tinham vindo meus bisavós e tal. E da experiência de ser independente, de ser formada, de falar uma língua diferente, de conhecer outras pessoas e ver lugares maravilhosos, arquitetura, arquitetura, arquitetura em todos os lugares. Voltei para o Brasil, mas convencida de que eu queria mais. Eu queria fazer uma pós-graduação. Eu queria morar mais tempo. 2 meses foram muito pouco para mim. Eu voltei, continuei meu curso de italiano. Sim, continuei o curso, já estava num estágio um pouco melhor, mas continuei o curso de italiano, continuei trabalhando. Trabalhava numa construtora, tinha largado a obra onde estava, para o desespero do empregador. Fui, depois da experiência do estágio, voltei. Aliás, o dono dessa construtora era italiano também, então parecia que estava tudo me rodeando, né? Me rondando. Aí, 1 ano depois do meu retorno para o Brasil, um amigo que eu tinha feito na Itália me mandou um link dizendo, olha, já que você fez esse programa de estágio, talvez te interesse, tem um programa de bolsa de estudos. Veja se de repente tem alguma área que você gostaria. E durante a faculdade, uma coisa que eu sempre gostei muito, muito mesmo, era a questão da sustentabilidade. Só que naquela época não estava muito ainda em moda, né? Se falar disso e tal. Não tínhamos matérias voltadas para isso. Se falava um pouco sobre o ambiente, né? Mas não tinha assim, uma matéria aprofundada mesmo, assim, sabe? E eu saí da faculdade com vontade de explorar isso. E quando eu fui olhar o elenco de cursos disponíveis, né, da Bolsa de Estudos, o único curso relacionado à arquitetura e engenharia era um curso de arquitetura sustentável. Era ou não era para mim? É claro que era para mim. E é óbvio que eu agarrei aquilo com todas as minhas forças. E depois de uma grande burocracia e alguns meses e tal, eu fui aprovada. E fui de novo para a Itália. Agora fiquei 1 ano fazendo minha pós-graduação. Comecei o curso me sentindo pequena, porque eu era de fora, porque eu ainda estava, né, me desenrolando no italiano, assim, em termos técnicos e tal.
apesar de eu já estar num nível avançado de estudo, você falar mesmo, assim, fluentemente é diferente. Eu tinha aula o dia inteiro, chegava a ficar exausta no final do dia e estava apreensiva com o que viria, né? Provas e trabalhos e tal. Mas eu resolvi me mostrar. Venci essa primeira barreira, né? De cultura e de língua e tudo. E ao final do curso, a coordenadora me disse que, na opinião dela, o melhor desempenho tinha sido meu, pelo interesse, pelas ideias, pelo comportamento, enfim, por um conjunto como um todo. E óbvio que eu fiquei muito feliz, né? Chegou o momento de voltar para o Brasil. Eu não tinha conseguido emprego aqui, tinha acabado de começar uma crise econômica muito forte, que ainda tem reflexo até hoje. O avião decolou e as lágrimas corriam, porque eu estava, por um lado, triste de estar deixando meu sonho para trás, mas feliz de estar voltando e com uma nova oportunidade na mão de plantar um novo recomeço. Voltei para o Brasil, um mês depois eu consegui emprego justamente numa empresa que eu tinha feito estágio antes, naquela lá do diretor, mas era um outro diretor, tal, eram outras pessoas já, não me conheciam, e algumas sim, né, acabei depois trabalhando com pessoas que eu já conhecia, mas enfim. E esse diretor atual justamente me contratou porque eles tinham uma intenção de abrir um escritório na Itália. Tinham em vista alguns trabalhos aqui na Itália. Aqui, então vocês já perceberam a dica onde eu vou chegar. Mas no final nem abri o escritório. Eu acabei sendo destinada aí para eu comecei trabalhando com uma equipe que estava fazendo algo de projeto com a Itália, mas isso acabou e pouquíssimo tempo depois, um mês, dois, eu passei a trabalhar com uma outra pessoa que para mim também, assim como o meu primeiro chefe, que era um engenheiro, na primeira consultora que eu trabalhei, esse também foi uma grande inspiração como comportamento, como humanidade, como muitas coisas, aprendi demais com ele. E fomos encarregados de um trabalho novo. Como eu tinha experiência em obra, acabei caindo no mundo da obra novamente, assim fiquei lá por todos os mais de 5 anos que eu trabalhei, 5, 6 anos, nem me lembro, que eu trabalhei lá com eles. Então, eu estive lá até o final do ano passado e durante todos esses anos eu desenvolvi meu trabalho com muita alegria mesmo. Todo dia, acordando às 5 horas da manhã, pegar fretado e tudo, eu ia muito feliz fazer o meu trabalho. Mas sempre com aquela coisa lá no fundo do meu desejo maior de voltar novamente para a Itália. Sim, eu queria mais agora. Um ano não foi suficiente, eu queria mais. E hoje eu tô na Itália de novo. É um sonho realizado, já numa situação diferente, porque hoje eu sou casada e tenho filho. E eu tenho o grande gosto de trazer meu filho hoje para cá e ensinar um pouquinho para ele de algo que eu gosto muito. E eu não vim, não foi uma motivação de estudo ou de trabalho minha desta vez, mas do meu marido, que acabou pegando um pouco dessa minha doença. E agora tem uma oportunidade dele aqui. E eu, em contrapartida, aproveitei, porque nesses últimos anos eu estava num ritmo muito louco de obra e tal, sempre longe e tudo. E eu aproveitei essa oportunidade que agora eu tenho tempo para mim, para organizar esse projeto. E eu tô tocando isso com muito carinho e espero que vocês nos acompanhem e curtam muito isso tudo que a gente vai trazer aqui para vocês, tá certo? Isso foi um vídeo só para me apresentar um pouco, já falei muito e eu vou deixar os próximos tópicos, vou contar inclusive sobre o que eu aprendi com os meus líderes e o que eu aprendi sendo líder no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!